Constituições do Brasil. A nossa primeira Constituição foi a de 1824. Depois tivemos a de 1891. Depois a de 1934, seguida da de 1937, 1946, 1967, 1988, que é a nossa atual Constituição. As Constituições de vermelho, elas foram outorgadas, ou seja, elas foram impostas, não teve a participação popular, e as de preto foram promulgadas, ao contrário das outorgadas, ou seja, teve participação popular. Por último, eu trago algumas características importantes de algumas constituições. É claro que o objetivo desse vídeo não é esgotar todas as características de todas as constituições, afinal de contas, só estudar a Constituição de 1988 já tem dado um grande trabalho. Imagina estudar todas as Constituições, né? Então, uma característica importante está na Constituição de 1891. Por quê? Foi ela que estabeleceu a Federação Brasileira. Antes da Constituição de 1891, o Brasil era um estado unitário. Você não tinha entes federados, como a gente tem hoje, como União e Estados, por exemplo. Né? Então, o Brasil ele era um país centralizado, num poder unitário, e após a Constituição de 1891, o Brasil se torna uma federação, e é uma federação até hoje. A gente tem União, Estados, DF e municípios. Claro que os municípios, eles não foram criados imediatamente à Constituição de 1891. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, a criação dos municípios. Outra característica importante é que a Constituição de 1934 ela é caracterizada pela ascensão dos direitos sociais. Essa característica é importante porque muita gente pensa que quem inaugurou os direitos sociais foi a Constituição de 88, porque ela tem fama de ser a Constituição cidadã. Mas cuidado, na Constituição de 1934 já se falava de direitos sociais. A de 1937, assim como a de 1967, tem como características o retrocesso das garantias individuais. Essas características dessas 4 constituições estão entre as características mais importantes para fins de concurso público. Principalmente a de 1891 e a de 1934. Porque 1891 inaugura uma nova forma de Estado. A federação é uma forma de Estado. Você pode ter o Estado unitário e o Estado federado. Lembre-se que antes de 1891 o Brasil era uma monarquia e o poder estava centrado nas mãos do imperador. Aí depois o Brasil se envolveu com a Guerra do Paraguai, proclamou-se a República em 1889 e a primeira Constituição já na forma de governo republicano, nós temos aí um Estado federado. Boa posse!